Vamos lá? Bom, então eu falei sobre a destruição. Agora eu vou falar sobre as guerras, os tsunamis, os terremotos, as erupções vulcânicas, as estiagens e secas, as inundações, as epidemias, falar sobre uma série de calamidades, que ele chama de flagelos, porque flagelo é um chicote, sabe? Que se batia. Flagelar é bater. Então, flagelo é um chicote. Aí se bate. São aqueles chicotes destruidores. Agora vocês estão entendendo, vocês ficaram sabidos, vocês vão responder sozinhos essa pergunta. Com que fim Deus fere a humanidade por meio de flagelos destruidores? Olha aqui, progredir mais depressa. Já não dizemos que a destruição é necessária? Está lá. Para a regeneração moral dos espíritos, o progresso, que em cada nova existência, mais um degrau na escala da perfeição, eles sobem. É preciso que se veja o objetivo para se poder apreciar os resultados. Como o julgais somente do vosso ponto de vista pessoal, dai-lhes o nome de flagelos em virtude do prejuízo que vos causam. É verdade. No entanto, muitas vezes esses transtornos são necessários para que mais depressa se chegue a uma ordem melhor das coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Catalisador. Em química, nós temos um elemento que acelera as reações químicas, né? Que a reação química tem um tempo para acontecer, normalmente. Mas se nós colocamos um catalisador, nós aceleramos. Não é isso, Lúcia? Gostei de ver você aqui. Então, o catalisador acelera as relações químicas. Para quem estudou um pouquinho de química, ou que estudou biologia, deve saber isso. O flagelo é o catalisador para a renovação moral e para o progresso do indivíduo e da sociedade. Aquela sociedade que está na inação, está batida, está, às vezes, numa deflexão moral, está perdida, não tem horizonte, perdeu seus limites, perdeu as noções, ela tem que ser batida para poder subir. É o catalisador que acelera. Se realize em alguns anos, olha aqui o progresso, que teria exigido muitos séculos. Impressionante isso. Impressionante. Então vocês estão acompanhando o pensamento do Espírito. Estão acompanhando, tenho certeza. Comentários. Uma das alavancas do progresso é o sofrimento. Aqui, em condições coletivas, o flagelo. Porém, a alavanca é utilizada quando a sociedade, a nação, persevera em resistir às necessárias transformações morais. É quando ocorre. Vocês vão dizer, o sofrimento é necessário? Não. Eu acho que não. Acho que não. Nós não somos masoquistas. O Espiritismo não coloca ninguém na cruz e diz que tem que sofrer, que a desgraça da vida tem que passar por provas, provações, expiações. Claro que tem, mas nós somos positivos. A nossa posição é positiva, é afirmativa. Nós não temos que passar por provas, expiação e provações se nós atuarmos consoantemente às leis divinas. O exemplo do Cristo, que sofreu, não é exemplo para nós, porque o exemplo do Cristo foi um ser messiânico. Ele veio aqui para trazer uma renovação nos valores morais. Ele não precisava sofrer, mas se a morte dele foi trágica, a morte, porque ele teve que morrer assim? Porque ele tinha que
manifestar a sua prevalência sobre a morte. Daí a ressurreição dele, no terceiro dia. Porque se ele não tem a ressurreição, Edmilson, ele seria um profeta, Isaías, Malaquias, Daniel, Ezequiel, ia ser igual aos outros profetas, um pregador. O que deu o caráter divino ao Cristo foi a vitória dele sobre a morte. Então, mas a morte tinha que ser trágica, não podia ser a morte natural. Tinha que ser a morte de um contestador dos fariseus na época. Então, esse drama de Jesus, ele está bem tecido, eu acredito que está muito bem tecido. Mas não é como as pessoas pensam. E na doutrina espírita, o nosso problema é nós aperfeiçoarmos. Nós vamos aperfeiçoar não por sentido egoísta, que não queremos sofrer. Nós vamos aperfeiçoar por dever de consciência. Nós queremos ver melhor as coisas, queremos compreender melhor as coisas, queremos trabalhar no bem, queremos ser os instrumentos de Deus. Esse é o nosso propósito, queremos praticar a caridade. À medida que nós evoluímos, o sofrimento vai caindo. Porque nós vemos que esse sofrimento, ou essa destruição, é competente em seres menos evoluídos, ou em nações menos evoluídas. Ela não é competente em países mais evoluídos ou seres moralmente mais perfeitos. Então, não tenha o sofrimento como um determinismo da vida, mas tenha o sofrimento como uma opção pela imperfeição que nós fazemos. Essa é a visão do espírita. Não é a visão do masoquismo. Eu estou cansado também de ouvir muita coisa que vem lá dos católicos, lá de trás, dos jesuítas que fizeram a catequese no Brasil. Né? Que tem que sofrer, tem que passar, não tem que ficar na cruz, não tem, absolutamente, tem que ser positivos, temos que sair disso, saímos pelo conhecimento, pela moral, praticando o bem, sabendo das coisas, por isso que Jesus disse, o Espírito da Verdade diz, amai-vos e instruí-vos, eis o novo ensinamento que vos digo, né? Não é isso? Então, se a gente não se instruir, não se modificar moralmente, vai ficar vendo fenômeno a vida toda. Aí vai, claro. Quando chegar lá em cima, não vai entender nada. Pior é isso, depois que morrer, desencarnar. Bom, é que o homem precisa ser castigado no seu orgulho e sinta a própria fraqueza. Mas se o homem não tiver mais orgulho, for humilde e for um indivíduo solitário, ele não precisa desse látego que é o flagelo destruidor. Então, o flagelo destruidor, vamos repetir, é uma consequência, é uma decorrência da imperfeição do indivíduo. Perfeição moral. E indivíduos somados ao milhão formam a sociedade. E sociedade somada aos milhares forma a nação. Está claro? No dia que esse indivíduo for perfeito, ele não vai precisar do flagelo destruidor, nem do sofrimento. Vamos em frente. Bom, para que o indivíduo ele saia desse ciclo, os orientais chamam da roda karma de encarnação, samsara, se eu não me engano, a encarnação, reencarnação, ele sai desse ciclo de sofrimento, encarnação, reencarnação, essa roda, ele tem que exercer o livre-arbítrio na posição do bem e do conhecimento. Então, o que é o livre-arbítrio? Eu falei para o Edmilson que o livre-arbítrio é a primeira manifestação do Espírito, quando ele tem entre o bem e o mal. Quando o princípio inteligente, ele atuando sobre o princípio inteligente, sobre si mesmo, ele abre como ser consequente, concepção de Deus e diferenciação do bem e do mal. É o livre-arbítrio. A partir do momento que você exerce o livre-arbítrio, você saiu do Éden. Não é o pecado. Você entende? A maçã é o livre-arbítrio. Quando você está no Éden, você está naquela situação, no jardim do Éden, fetal, que a gente diz. Porque o feto está numa situação ideal, né, querido? Ele vive ali dentro da placenta, numa situação ideal, tem alimentação, nutrição, trocas metabólicas, está ótimo.
não é? Mas quando ele nasce, ele vai ter que encarar a vida. Situação paradisíaca do feto. No Éden, ele está numa situação paradisíaca. Aí vem a cobra, que é um instrumento que vai gerar o livre-arbítrio, no simbolismo, oferece a Eva a maçã. E a maçã vai oferecer a Adão. A Eva vai oferecer a maçã a Adão. Enfim, aí ele exerce o livre-arbítrio. A partir disso, o Éden cai. Aí Deus diz, a partir de agora, ganharás o pão de cada dia com o suor do teu rosto. E você, mulher, terá os seus filhos mediante a dor. Aí ele estabelece as normas que vão gerir a liberdade do indivíduo, o trabalho e a reprodução mediante a dor, figuradamente, metaforicamente. Então, se o livre-arbítrio é a pedra de toque nossa, é ali que começam todas as nossas perfeições ou imperfeições, tanto faz. Nós temos que poder colocar essa bússola do livre-arbítrio sempre dirigida para o bem. Sempre para o bem. Isso nós temos consciência. Porque o pior bandido sabe que errou. Não tem essa coisa de dizer que não sabe. Todos eles sabem. Porque essa consciência que Deus colocou em nós, na nossa criação como espírito, essa inteligência, ela vai assinalar que há o mal praticado. O homem tem o livre-arbítrio dos seus atos, já que tem a liberdade de pensar, o homem tem também de agir, né? Ele pensa. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Ele seria um animal, né? Retroagiria, né? Bom, aqui eu vou voltar outra vez a falar sobre o livre-arbítrio. Só repondo aqui, o homem necessariamente deve exercer seu livre-arbítrio para o bem, para as boas coisas, boas obras. O livre-arbítrio existe em função do princípio inteligente, que é o atuar sobre si mesmo, ou seja, o princípio inteligente, X, princípio inteligente, da origem. E após essa autogestão evolutiva, vai lá, consciência de Deus, 1, capacidade de diferenciar, 2, bem e o mal, e 3, capacidade de avaliar as suas ações. Vamos. Fica assim ser consequente, dotado de livre-arbítrio e crente em Deus. É aí que é o espírito. Bom, então o homem exerce o livre-arbítrio. E lá, na imperfeição dele, está o exercício errado do livre-arbítrio. E lá, na imperfeição dele, a consequência é o sofrimento e a dor para ele voltar ao rumo correto. Para ele começar a sinalizar o caminho do bem. Bom, para o homem os flagelos não seriam também provações morais ao fazerem que eles se defrontem com as mais aflitivas necessidades? Bom, são provas. Provas que dão ao homem a oportunidade de exercitar sua inteligência. O flagelo, paciência, resignação ante a vontade de Deus. Manifestar o seu sentimento de abnegação, desinteresse de amor, caso o egoísmo não os domine. De toda forma, o flagelo vai ser o mecanismo de aperfeiçoamento do indivíduo. Nessas manifestações de grandes convulsões geológicas e convulsões climatéricas, os indivíduos são todos colocados num galpão às vezes, são colocados lá num estádio de uma quadra de futebol, quadra de basquetebol, e ficam ali vivendo comunitariamente e são solidários nessas horas. Depois eles voltam à vida normal, o egoísmo então aflora com mais força. Mas ali o egoísmo está mais ou menos aplacado. Um dos flagelos que nós vemos hoje é a Venezuela, nesse sentido em que esse povo está saindo de lá em condições de miserabilidade, porque já não consegue mais se alimentar, que é a base deles. Então esse é um flagelo que atinge aquela população que deve depois sofrer um processo regenerativo, né?
de acordo com a doutrina.